Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Neste momento eu, Pastor Silvio, estou passando para conversar um pouco com vocês, um pouco a respeito de tudo que, na verdade, estamos enfrentando. O mundo todo está abalado com a situação. Mas eu quero dizer que tudo isso que está acontecendo, nós temos que entender que isso é a palavra de Deus se cumprindo. E nós estamos aí passando por dias maus. E como diz a palavra de Deus, diz que nós temos que estar preparados, revestidos para nós enfrentar o dia mau. Porque se nós estivermos preparados, revestidos para enfrentar o dia mau, nós vamos passar pelo dia mau, mas nós vamos permanecer firmes. E eu creio nessa palavra. Eu creio na palavra de Deus. E se tudo isso que está acontecendo no nosso universo, é porque é a permissão de Deus. Porque a Bíblia diz que não cai uma folha de uma árvore se não for pela permissão do Senhor. Então, se nós estamos passando por esses momentos, por esse dia mau, é porque Deus está permitindo. Porque alguma coisa Ele quer conosco. Talvez que nós nos aproximamos mais dEle. Talvez para que nós nos achegamos a Ele. E como nós vemos que o dia mau, ele não escolhe cor, não escolhe raça, ele não escolhe posição social, ele não escolhe credo religioso, nós podemos ver que esse dia mau que nós estamos enfrentando está assolando toda a humanidade, independente classe social, independente credo religioso, independente quem quer que seja. Mas há uma diferença. Se nós estivermos preparados e revestidos, nós vamos passar pelo dia mau e vamos continuar firmes. E outro detalhe, querido, nada disso que está acontecendo já não tinha sido anunciado. Todos aqueles que são conhecedores da palavra de Deus há de entender que realmente tudo isso estava previsto. No livro de Amós, capítulo 3, versículo 7, a Bíblia diz o seguinte, que certamente o Senhor, Ele é soberano, Ele está acima de todas as coisas e não faz coisa alguma, Ele não faz nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Então tudo isso que está acontecendo certamente já havia sido revelado. Mas quem sabe muitos negligenciaram, muitos não deram ouvido à voz de Deus. Aí nós vemos, queridos, no livro de Êxodo, capítulo 12, há uma promessa de Deus sobre a nossa vida. Há uma promessa de Deus, que quando Deus chama Moisés, e nós conhecemos a história, que quando Deus enviou as pragas sobre os egípcios, e quando Deus chamou Moisés, e anunciando que ia enviar a última praga, Deus disse para Moisés, para ele chamasse os anciões do povo de Israel, ou seja, os chefes de família, e que eles matassem um cordeiro, para que eles pudessem se alimentar, mas porém o sangue do cordeiro era para eles passar nos umbrais de portas e janelas, ou seja, nas vistas das portas e janelas das suas casas. E o interessante é que tem umas versões, amados, que a palavra de Deus ela diz assim, que Moisés deu ordem ao povo e falou assim para eles passar
o sangue nos umbrais de portas e janelas, porém não era para eles se ausentar da sua tenda até o dia seguinte. Por quê? Porque à meia-noite o Senhor disse: o espírito da morte vai passar pelo Egito. E na casa em que eu ver o sangue, a marca do sangue, eu não deixarei que nenhum mal venha nos atingir. Moisés, ele estava ali como autoridade, ele estava ali orientando o povo a maneira que realmente eles tinham que proceder. Então existe uma promessa para nós, queridos. Existe uma promessa que nós estamos cobertos, que nós estamos sobre a proteção do sangue do Cordeiro, do sangue de Jesus Cristo. Mas nós não podemos esquecer uma coisa, que a promessa, ela vem acompanhado com uma obediência. Se nós obedecermos, se nós estivermos atentos a tudo que somos instruídos. Olha o que diz a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 1 ao 5. Bem, mas se vocês permanecer, se vocês pertencer, não tenham medo, pois eles não podem. A Bíblia diz que as autoridades foram instituídas por Deus. A Bíblia diz que todas as autoridades que foram deixadas na terra são instituídas por Deus. Nenhuma delas estão sobre a face da terra que não foram ordenadas por Deus. E nós temos que ser obedientes às nossas autoridades. Moisés estava sendo autoridade sobre o povo de Israel e eles tinham que então obedecer. Então, e quem são as nossas autoridades hoje? Quem são as nossas autoridades que estão nos orientando? São os profissionais da saúde, que estão a cada instante orientando a maneira de nós se portarmos. São os líderes das igrejas, sejam elas evangélicas, católicas, orientando para quê? Para que não haja aglomeração de pessoas, para que nós possamos estar sempre vigilantes, mantendo sempre as nossas mãos bem limpas, lavando as mãos diariamente, todos os dias, sempre que pudermos, sempre que sairmos para a rua, sempre que nós voltarmos, enfim, sempre usando tudo aquele amparato que eles têm colocado à nossa disposição, como o álcool em gel, que nós temos que estar usando para que nós possamos nos prevenir. Então nós entendemos que quando nós obedecemos às nossas autoridades, nós estamos obedecendo também ao nosso Deus e com certeza estaremos seguros debaixo da proteção do sangue do Cordeiro. Então, amados, o recado que eu deixo para vocês neste momento: vamos fazer a nossa parte. Vamos estar fazendo a nossa parte, respeitando primeiramente as nossas autoridades. Se eles estão falando que nós temos que sempre estar lavando as nossas mãos, vamos estar cuidando desses detalhes. Se eles estão falando que nós temos que sempre estar usando álcool em gel, sempre quando nós sairmos, sempre quando nós voltarmos, aonde quer que nós estejamos, que nós possamos estar cuidando desses detalhes. Outra coisa que nós somos orientados: vamos cuidar também dos nossos entes queridos, vamos nos privar de um pouco de abraçar, os nossos avós, os nossos entes queridos, as pessoas mais idosas, as pessoas que são mais vulneráveis, e enfim, para que nós possamos estar cumprindo com a nossa obrigação, cumprindo com aquilo que realmente está sendo passado para nós. O fato de nós deixarmos de abraçar, o fato de nós deixarmos de visitar os nossos avós, as nossas pessoas mais idosas,
O fato de nós deixarmos de cumprimentar, o fato de nós deixarmos de abraçar, o fato de nós deixarmos de estar em aglomeração de pessoas, isso não quer dizer que nós estamos desprezando as pessoas. Isso não quer dizer que nós estamos se isolando das pessoas. Isto também é um gesto de amor. E a palavra de Deus, ela nos diz que há um tempo para todas as coisas. Há tempo de abraçar e há tempo de deixar de abraçar. Talvez esse seja o tempo de nós deixarmos de abraçar as pessoas que nós amamos, de nós deixar de visitar as pessoas que nós queremos o bem dessa pessoa. Talvez seja o tempo de nós deixarmos de apertar a mão dessa pessoa que nós amamos, que nós queremos estar junto com ela, mas isso é um gesto de obediência. E quando nós fazemos isso, outra coisa, devemos, se nós não tivermos, queridos, sempre falo isso, se não tiver nada o que fazer lá fora, fique dentro da sua casa. Já não basta aqueles que têm que sair para o trabalho, que não foram dispensados, que têm que continuar com a sua vida, com a sua rotina de trabalho, que Deus esteja guardando eles, Deus esteja protegendo, Deus esteja livrando, porque quando nós fazemos isso, quando nós deixamos de visitar, quando nós deixamos até mesmo de congregar, nós podemos cultuar ao Senhor dentro da nossa casa, nós podemos reunir aqueles que estão conosco, fazer uma devocional, buscar a direção de Deus. Se quando nós deixamos, nos privamos e obedecemos, isso não quer dizer, queridos, que vai diminuir a nossa fé e nem a nossa confiança em Deus. Isso não vai diminuir a nossa fé e nem a nossa confiança que nós temos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas que nós possamos fazer tudo isso com cuidado, com vigilância. A Bíblia, ela nos orienta que nós temos que vigiar e orar, estar vigilante e orando e buscando a presença de Deus. A palavra de Deus também, ela diz no livro do profeta Joel, que o meu povo, ele perece porque lhe falta o conhecimento. Então nós entendemos uma coisa, queridos, que quando nós obedecemos, quando nós estamos na obediência, isso não vai diminuir a nossa fé. A nossa fé, queridos, ela gera conhecimento, ela gera sabedoria, ela gera compreensão e principalmente obediência. Então vamos fazer a nossa parte e vamos buscar a presença de Deus, assim como fez o rei Josafá. Se nós olharmos no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo de número 9, o rei Josafá estava enfrentando uma grande luta, mas ele se coloca diante do Senhor e diz: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante de ti nesta casa, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrará. Olha só que ele continua dizendo: ó Senhor, nosso Deus, porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. Ou seja, nós não sabemos, nós não temos força para lutar contra isso que está acontecendo, que está assolando a humanidade, e nós não sabemos o que fazer, assim como o rei Josafá também orou dizendo: nós não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos está posto em ti. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que então todos os homens, tanto homens e mulheres, como também crianças de colo, todos se colocaram de pé diante do Senhor, buscando a face do Deus Todo-Poderoso. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus Cristo, e que realmente nós possamos estar na obediência e o sangue do Cordeiro esteja guardando
a nossa casa, o nosso lar, aonde se encontrar um representante da nossa família, aonde se encontrar um representante, um membro da nossa igreja, aonde se encontrar os nossos vizinhos, que realmente o sangue do Cordeiro esteja sobre a casa de cada um deles. E eu creio, queridos, em nome do Senhor Jesus, que basta uma palavra dele, uma palavra só, e todo esse mal vai cessar em nome de Jesus Cristo. Mas enquanto ele não der essa palavra que nós estamos aguardando, vamos fazer a nossa parte e vamos clamar ao Senhor, e ele com certeza na nossa angústia nos ouvirá e nos livrará. Que Deus abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus Cristo.